Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 31 de maio de 2025. A Ucrânia atacou em Vladivostok. Vladivostok fica a 6.800 quilômetros da Ucrânia, ou seja, quase 7.000. Putin não enviou memorando sobre as negociações de paz, como prometido, inclusive. Vamos ver os detalhes logo em seguida. Eu quero primeiro convidá-los, inscrevam-se no canal, porque aqui você vê a verdade. Quero também pedir a vocês que deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Eu conto com vocês. Muito obrigado. A agência de inteligência militar da Ucrânia, o GUR, estava por trás das explosões perto da Baía de Desantnaya, que fica em Vladivostok, na própria Vladivostok, né? Na região, mas em Vladivostok. Na Rússia, é muito distante, quase 7.000 quilômetros de distância. Aconteceu em 30 de maio de manhã, horário local. Praticamente o horário é o mesmo, a diferença do horário da noite para a China. Ele faz divisa com a China. Aliás, esse território, há muitos anos atrás, era chinês. A Rússia conquistou, numa guerra com a China, esse território. E só para curiosidade, o Xi Jinping mandou mudar nos mapas aquela região. Ele tinha um outro nome, não era Vladivostok, e ele chama no nome original chinês, da qual eu não sei, não me lembro, não sei o nome, tá? Então não vou dizer aqui. Isso apenas para curiosidade de você. É mais uma daquelas regiões em que a Rússia, historicamente, tem roubado. Uma Rússia que não foi Rússia desde o início, ela começou como Moscóvia, né? E ela é Rússia há uns 250, 300 anos aproximadamente. De Pedro I para cá que ela se chama Rússia, mas também com diversos nomes. Agora é Federação Russa, né? Este é o nome correto desse país que nós chamamos de Rússia. Bom, essa operação em Vladivostok, ela foi a maior incursão em território russo, a maior que eu digo assim, a mais longa, a mais distante, né? E ela foi feita a 6.800 quilômetros. Foram, segundo fontes, é o seguinte: 2 explosões. Os moradores nas imediações disseram que foram mais explosões, mas não disseram quantas explosões. O que tinha lá? Eles atacaram essa baía, ela fica à beira-mar, é claro, né? E eles atacaram uma das unidades da Brigada de Fuzileiros Navais da Ucrânia, de número 155, né? O batalhão 47, o 47º Batalhão de Assalto dessa brigada que estava lá. Imagino eu que em treinamento, não disseram o que o batalhão fazia lá, porque essa brigada ela esteve a maior parte da segunda fase da invasão da Ucrânia, e totalmente, esses anos todos, mais de 3 anos, inclusive na Ucrânia. Inclusive, parte dessa brigada deve continuar na Ucrânia. Então, esse batalhão devia estar sendo treinado lá. E ele estava envolvido em grande parte em Mariupol, nas batalhas de Mariupol, também na região de Donetsk, em Vuhledar, e também próximo a Kyiv. Eles estiveram agora recentemente em Kursk, e eles estiveram também quando eles chegaram próximo a Kyiv, na região de Bucha. Essa brigada, ela foi praticamente totalmente destruída já depois de Bucha. A Ucrânia passou a perseguir essa brigada de fuzileiros navais. Foram todos eliminados, inclusive comandantes e oficiais superiores. A Ucrânia fez questão de eliminá-los, porque essa brigada que praticou estupros, assassinatos, torturas contra civis, contra moradores de Bucha. Então a Ucrânia teve como ponto de ouro, de uma maneira correta, eu acho que isso tem que ser feito, né? Ela perseguiu essa brigada e persegue essa brigada ainda. Tanto que ela foi lá em Vladivostok, a 6.800 quilômetros da Ucrânia, para atacar essa brigada. Bom, a Rússia diz o seguinte, que não foi nada grave, foram 2 tubos de gás que explodiram, então foram 2 explosões. Os moradores da região diziam o contrário, que mais de 10, alguns outros moradores falam aproximadamente mais de 15 ambulâncias chegaram ao local, levando muitas vítimas embora, né? E também helicópteros de resgate chegaram dentro da base para resgatar vítimas também, ou seja, causou prejuízo. E eles falam também que material
bélico dentro da base também foi destruído, e que foram duas explosões muito grandes. Como é muito distante, a Ucrânia não teve como confirmar através dos seus meios, como o fazem outras regiões da Rússia, e essa ela teve que confiar apenas nos relatos dos civis, mas eu acho que são confiáveis, porque esses relatos eles falam uma versão diferente do que a Rússia fala, o que já era previsível que a Rússia daria versões mais fracas, versões de praticamente negando que era um atentado, mas toda aquela região, a cidade de Vladivostok, estão fechados, com a Rússia fazendo incursões do FSB, que é a antiga KGB, da polícia, né? E dos próprios militares, das tropas, procurando por terrorista. A própria, na região, está dando um alarme antiterrorista ali naquela região. E a própria comissão antiterrorista da província de Primorsk, que é onde fica aquela região de Vladivostok, atribuiu as explosões à ignição de cilindros butano, que isso é um negócio que estavam dentro de um carro. Isso é um negócio fictício, né? E eles continuam confirmando que não há vítimas, mas todo mundo viu eles retirando as vítimas, inclusive as ambulâncias indo e vindo, indo e vindo. Devia ser um número limitado das ambulâncias. E atingiu o pessoal, né? Segundo os moradores que viram, atingiu equipamentos, né? Que também foram atingidos. Ela fica na Baía ali em Vladivostok, já colado quase com a cidade, na Baía de Desantnaya, que está localizada justamente em Vladivostok, é o extremo oriente da Rússia. Ela fica da fronteira da Coreia do Norte a 185 quilômetros, né, que é por onde passam justamente o equipamento que é vendido ou dado ou doado de apoio da Coreia do Norte à Ucrânia, né? A Rússia para atacar a Ucrânia. Então ela é nessa base naval, e essa base naval tem um campo de treinamento. Esse campo de treinamento, o exército da Rússia não usa esse campo de treinamento também, além dos fuzileiros navais, que são uma unidade da armada da Rússia. Bom, enquanto isso, estão se preparando para as negociações em Istambul no dia 2, agora, né? 2 de... segunda-feira, 2 de junho. E só que a Rússia, eu me lembro bem, eu noticiei isso, o Lavrov, que é o ministro de Relações Internacionais, Relações Exteriores da Rússia, ele disse antes da troca dos 1.000 prisioneiros que fizeram em 3 dias, na semana passada, sexta, sábado e domingo. Assim que terminar a troca de prisioneiros, nós vamos enviar um documento, um memorando para a Ucrânia, que nós já estamos preparando para que esse documento seja analisado e a gente já vá. E queremos receber um da Ucrânia também, que a gente vá já preparado sobre as reivindicações de ambas as partes. O que acontece? Hoje é sábado, segunda-feira a reunião, a Rússia não mandou ainda. E disse que não vai mandar. Já mandou avisar que vai entregar na hora. A Ucrânia não gostou, Zelensky protestou e, de fato, é mais uma enrolação para ir lá fazer uma reunião e não dá nada. Essa é a minha opinião, mas não é a minha opinião, é a opinião de toda a Europa, de toda a Ucrânia sobre isso, né? E eles já não responderam sobre isso, cessar fogo já outra vez não fizeram e não vão fazer, então é difícil você acreditar na Rússia, não vai acontecer, eles não compartilharam, assim como a Ucrânia já compartilhou com eles, já mandou para eles o seu memorando. A ideia é não divulgar esses memorandos antes das negociações, mas a Ucrânia mandou. Mas a gente já sabe o que tem lá dentro. É integridade territorial, uma série de coisas. Cessar fogo, que eles estão pedindo. Isso é uma coisa das quais, pela Constituição, a questão da integridade territorial, a Ucrânia não pode abrir mão. Mas a Rússia já acrescentou outros itens. Também de um vazamento de um funcionário do Kremlin, que acho que mandaram ele vazar. Primeira reivindicação. Para haver acordo de paz e cessar fogo, eles fazem desde que todas as reservas congeladas sejam devolvidas imediatamente à Rússia. Não vai acontecer, a não ser que Donald Trump dê aquilo que está sob o poder dos Estados Unidos, que é muito pouco.
A maioria está na Europa, nos países da União Europeia que estão apoiando a Ucrânia, contrariamente ao Donald Trump, né? E a Rússia agora acusa que a Ucrânia não mandou, mas ela já mandou, entregou para o chefe da delegação da negociação, que é Medvedev, que estava chefiando a vez passada, que é um ninguém, também não tem poder de decisão, mas já mandou para ele. Então, na realidade, segundo disse o presidente Zelensky ontem, palavras não funcionam com Moscou. Nem mesmo o chamado memorando, que eles prometeram supostamente e levaram mais de uma semana a preparar, não entregaram. Ninguém viu ainda. Não foi compartilhado com a Ucrânia, não foi compartilhado com nossos parceiros, ele falou. Eles ficaram de mandar para a Europa e para os Estados Unidos. Eles nem mesmo compartilharam a agenda com a Turquia, que eles tinham que compartilhar a agenda das reuniões com a Turquia. Embora tenham prometido exatamente o oposto, e acima de tudo prometido aos Estados Unidos da América e pessoalmente ao presidente Trump. Então vamos ver, eu não estou acreditando nessas negociações, vamos ver o que vai acontecer, se de fato vão acontecer, se a Ucrânia vai, porque a Ucrânia diz que se não tiver nada concreto, ela não vai nem sair de Kiev. Não sei, acredito que eles vão mandar uma delegação lá. Vamos ver o que vai acontecer nessa delegação, nessa negociação a partir da semana que vem. Uma certeza eu tenho, a guerra continuará e os ataques da Rússia serão contra civis, vão continuar também, e os combates cruéis nas linhas de contato em todo o teatro de operações. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, deem um like, inscrevam-se porque aqui você viu a verdade. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.